vamos comentar rapidamente essa vitória de virada do Vasco. Olha, tem tempo que o Vasco não vence um adversário de virada que a gente não lembra, se não me engano, foi na Batalha de Ponta Grossa, quando venceu o 3-2, que o Alex Teixeira foi o homem daquele jogo. Mas depois daquilo o Vasco não venceu mais de virada. Vamos falar sobre isso. E que jogão, hein? Após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço que vocês deem aquela moral, aquela compartilhada, se inscreva, ative o sininho. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vídeo. Agradecimento aos 800, mais de 800 inscritos, agora eu nem lembro, agora o número que eu tô é na adrenalina do jogo. Eu me arrependi de não ter. Eu queria estar lá fazendo a pergunta pós-jogo. Queria estar lá fazendo nosso short e tudo mais. Peço desculpa não ter ido. Mas olha, foi um jogo que tudo pareceu que estava indo a favor do Botafogo. Que o Botafogo começou melhor. Vasco com uma marcação frouxa. Com o Botafogo tendo a liberdade de chutar de fora da área. Eu já imaginava que o Paé bem marcado, mas não conseguindo, mal conseguindo sair do campo de defesa. Estava contando até que o Botafogo nem acertasse um chute de fora da área, que eu sabia que eles poderiam abrir o placar desse chute de fora da área. Foi o que aconteceu. Com o Eduardo acertando um pancadão de fora da área, abrindo o placar. E o Vasco deu uma melhorada na marcação após a parada técnica. E já caminhando para o final, foi aí que o Vasco passou a circular mais no meio de campo, distribuiu melhor o toque de bola no meio do campo. E o nosso cérebro, o que é o Paé, quando ele teve liberdade para criar, o Vasco logo chegou ao empate. E foi a melhor situação de gol do Vasco no primeiro tempo, que foi o Paé tocando para o Camades, que matou a bola no peito e tocou na saída do Gatito. O Gatito tentou defender com o pé e o Camades conferiu. E dali o Vasco até passou a frequentar mais o campo de ataque, embora errava muito. E no segundo tempo, a coisa inverteu. O Botafogo passou a afrouxar a marcação e o Vasco passou a explorar o que tem de melhor, as velocidades das pontas. E aos 40 segundos do segundo tempo chegou a virada, que foi a distribuição de passes entre o David e o Lucas Pinto. Com o Lucas Pinto, eu acho que ele abriu. Eu até lembrei do gol que ele perdeu contra o Internacional no turno do ano passado, que quando ele não chutar de bico, ele perdeu aquele gol. Eu acho que ele deve ter lembrado daquilo que o jogador não gosta de chutar de bico, eles acham feio chutar de bico, mas tem hora que é necessário chutar de bico. E ele chutou de bico para acertar ir ao contrapé do Gatito. Virou o jogo. O Botafogo ainda continuou com alguma liberdade de chutar de fora da área, mas sem sucesso. O Vasco sentiu muito a falta dos seus jogadores de defesa, tanto o Medel quanto o João Vitor, e inclusive o Zé Gabriel, que é o primeiro volante, o cara que é para proteger a defesa, parecia estar perdido.
Mas o Vasco soube explorar justamente os erros do Botafogo e do nervosismo a ponto do Hugo cometeu um pênalti infantil em cima do Paulo Vitor, e o Vasco não tem nada a ver com isso. O Jet saiu da seca, fazendo o terceiro gol. E era aquela dia do Botafogo, diminuiu o placar, abriu espaços. Numa dessas, pela direita, o Pumita, que tinha entrado no lugar do Paulo Henrique. E o Pumita, a gente sabe que o problema dele é na marcação. Ofensivamente, ele vem bem. Cruzou rasteiro, o Vigente se antecipou a zaga, tocou de carrinho, a bola bateu na travessão. Aí foi o azar do Gatito, a bola bateu nas costas do goleiro do Botafogo, entrou. 4-2, aí o Vasco tentou fazer o tempo passar, e isso ficou dando campo ao Botafogo. Podia ter distribuído mais na marcação para tentar sair dos contra-ataques, quem sabe chegar ao quinto gol. E aí numa cobrança de escanteio, o Eduardo, que já havia feito um golaço de chute fora da área no primeiro tempo, acertou uma bela de uma bicicleta, deu os domínios finais ao jogo. Bom, a vitória não mascara a necessidade do Vasco de contratar. Eu ainda acho que o Vasco tem que contratar um ponta esquerda, porque o David não dá. Ainda é muito cedo para falar mas eu quero ver o Safosa, porque o Zé Gabriel, ele alterna. Tem horas que ele parece ser um camisa 5 de ofício, daqueles bons mesmo, de roubar a bola e distribuir passe. Tem outras que ele lembra do apelido quando ele veio junto ao Internacional, eles chamavam ele de Zé Délio. Hoje ele errou passes no meio de campo que deram contra-ataques perigosos ao Botafogo. Eu acho ainda que precisa de um camisa 5, para o lugar do Zé Gabriel, aí, embora o Safosa ainda para estrear. E também seria bom trazer outro volante para as vagas preenchidas do Jair e do Paulinho, embora o Gamares tenha mostrado sim ser um jogador que possa vir ajudar, mesmo ele não tendo exatamente as características do Paulinho e do Jair. E eu acho que o Adson deveria jogar na ponta direita, já que eu não entendo, porque o Dave está tendo essa titularidade. Ele não mostrou ainda, convenceu ainda de ser um jogador que tem aquele talento de vestir a camisa do Vasco. Mas ainda mais para o brasileiro, que o elenco é curto. O Vasco precisa contratar para bons jogadores, principalmente no meio, para o ataque. Não vou citar nomes, até porque o Alexandre Matos trabalha em segredo. Manter um padrão na equipe, mesmo quando a gente perder jogadores, manter aquele padrão que o Ramon Dias gosta de jogar. Hoje, a gente viu que o time perdeu 2 titulares da zaga, o time ficou perdido defensivamente. Botafogo é que não soube explorar. Acho que o Botafogo caiu muito em relação ao ano passado. Mesmo quando eles tiveram aquela queda de produção no retorno do brasileiro, o time era melhor que esse atualmente. Defensivamente, então, nem se fala. Mas eu acho que não tem a ver com isso. Soube explorar justamente essa lentidão da defesa do Botafogo para sair com a vitória. Aliás, eu acho que a Vaz TT
deve estar com depressão. Já cravava que o Vasco seria goleado pelo Flamengo, já cravava que o Vasco seria goleado pelo Fluminense, não foi. Empatou sem gols com ambos, mereceram vencer e goleou o Botafogo. Do 4-2, na verdade, é um 2-0. Mas chegou a estar 4-1. Voltando a dizer, o resultado em si não mascara a necessidade do Vasco de reforçar para o meio para frente. Mas, para aqueles pessimistas de plantão, vai, se falar do Daniel Couto, ele vai dizer que está feliz, que aquilo ali é o Vasco que ele quer, que ele, o que ele fala? Ele não é um vascaíno que está feliz com o 15º lugar, como se tivesse um vascaíno feliz com o 15º lugar. Mas que a ciência disso que o Vasco precisa. Só. O resultado foi ótimo. O Vasco mostrou-se. Poderia ter sido até mais cirúrgico, que se fosse, poderia ter feito o 5º, o 6º gol. E o Vasco tem que manter a intensidade que a sua característica nessa partida não foi, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo tem uma característica diferente da do Fla-Flu, ok? Mas o Vasco não pode abrir mão de ser tenso e tentar forçar o adversário. Mas valeu a vitória, né? Teve boas coisas para ser anotadas nessa partida. Como a gente sabe, o Paé é o nosso cérebro. Aí é mais um exemplo de que o Vasco precisa contratar. Se o Paé se machucar ou pegar uma gripe. Matheus Carvalho mostrou, teve uma boa atuação no segundo tempo. Distribuiu bem os jogos, né, pela ambas pontas, mas ele não tem a característica do Paé. Mas já foi sem o francês, que sorriu o 4º gol. Um outro exemplo da Vasco TT, que quando o Matheus Carvalho foi contratado pelo apelido de Cocão, ele era do Náutico. Ai meu Deus, estão contratando o cara do Náutico. Como se só porque o Náutico não tem, estava na Série C, não sei se subiu para a B, não poderia ter jogador bom lá. Vamos aguardar que, eu espero que essa vitória não deixe o A77 nem o Alexandre Marcos cômodos, que ainda nessa janela que ainda não fechou, precisa se reforçar, porque até a janela do meio do ano já vai ter boa parte do primeiro turno brasileiro. Não. Vasco e Botafogo jogaram para público pagante de 23.171 presentes, 25.673, com uma renda de R$ 1.243.800. Valeu pelo resultado, valeu pelos pontos positivos do segundo tempo, principalmente nas velocidades e nas laterais, mas, voltando a dizer, precisa contratar. Eu acho que nem tanto, né? Pelo menos um camisa 5. Não, Safoso, já falei que eu estou doido para ver ele em ação, mas brasileiro tem muita suspensão, muita lesão, precisa de elenco para isso.
Então, precisa de mais um jogador para essa função. Um ponto esquerda, pelo menos. Dele, pelo amor de Deus. Ele deu passe pro gol do Piton. Uma coisa no jogo inteiro. E o reserva, ainda mais com o Ramon Dias, que a virada deveu muito ao Ramon Dias, deve ter dado um esporro grande no intervalo. Dessa vez, se vier essa espécie de Vasco, não vai sofrer durante o jogo. Então é isso, galera. Até daqui a pouco a gente vai repercutir a entrevista coletiva do Ramon Emiliano, lá do Engenhão, e a Jornalista também. Até mais.